Queridos, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida do que a gente falou até agora? Alguém quer fazer algum comentário bem sucinto, né? Tem alguém? Tudo bem? Apesar da tua palavra, você tem material. Pois é. Então, gente, eu não tenho, eu tenho outros materiais gravados, mas eu não tenho esse material, porque na verdade esse material é um livro que a gente está terminando de editar para poder lançar esse livro, tá? Então, mas eu tenho outros DVDs, CDs que ficam ali na loja ali. A gente o quê? Você falou a gente, o livro é de parceria? Não, só eu mesmo e a minha esposa que me dá uns conselhos. Então, boa pergunta, eu estou aceitando sugestão do título. Paulada Santa. Tem, ali na loja tem uns DVDs ali. O livro, os DVDs tem um monte de título. A gente tem um monte de material ali que a gente ministra. É o nome mesmo? Maurício, pastor Maurício. Então, pessoal, esse material a gente está desenvolvendo já em cima do que a gente tem visto dentro da Casa de Recuperação. A gente também tem feito, né, alguns cursos, uma formação nessa área. Mas, vamos lá. Então, comumente nós confundimos quem realmente nós somos com a nossa autoimagem. E isso é muito importante, queridos, a gente dimensionar essa distância, a gente ter esse conhecimento do que você pensa que você é, do que você é. Isso é extremamente importante. Por quê, queridos? Porque é comum, isso não é normal. Normalmente a gente tenta se auto-boicotar na vida. Normalmente, é comum. É comum a gente inventar uma história. É igual quando você perde a hora de manhã. Você põe o despertador para despertar, o relógio, o celular normalmente, aí ele desperta, você vai lá e põe soneca. Aí ele desperta de novo, soneca. Daqui a pouco você entra no sono profundo, perde a hora, a culpa é de quem? Lógico, o despertador despertou muito baixo, você não ouviu. Entendeu? Então tem que trocar o despertador. A gente troca o despertador, continua acordando. Então, na verdade, nós estamos viciados em trocar de celular, né? E perder a hora. Então a gente vive, queridos, contando história. E olha, queridos, o que a gente precisa entender na nossa vida é o seguinte: se a gente quer ter resultados diferentes, nós precisamos comunicar coisas diferentes na nossa vida. Entendeu? Não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Entendeu? Disciplina, queridos, não é algo espiritual. Se torna um problema espiritual, mas não tem um anjo para te fazer dar disciplina que vai vir e falar: olha, é hora de ler, é hora de orar. Não é, irmãos. Entendeu? Por exemplo, leitura, irmãos. Leitura é o quê? Hábito. Eu não consigo ler. Você não consegue porque você não tem um hábito. Como é que você faz para adquirir um hábito? Quantos dias? 40 dias. 40 dias você ali em cima, repetindo. E para perder? 3 dias. Entendeu? Então, tem coisas na nossa vida, queridos, que não é espiritual. Tem coisas na nossa vida que é prática de vida. E nós só não estamos muito melhor do que a gente está por culpa nossa. Nossa culpa, toda culpa nossa. Rapaz, quanto que você acha que você poderia produzir? Quantas pessoas você poderia abençoar com uma iniciativa diferente? Mas a gente vive se auto-sabotando. E a nossa realização pessoal está em desenvolver o nosso dom. Se você atrofia o seu dom, se você castra o seu dom, você vai viver um poço de frustração, queridos. Tem gente descontando isso em quem? No marido, na esposa, nos filhos. Eu sou infeliz por causa do meu esposo. Eu sou infeliz por causa dos meus filhos. E não é. Você é frustrado porque você não anda no seu dom. Você foi criado para isso. Deus te projetou. É a mesma coisa, queridos, que você comprar um carro, entendeu? Potente, última geração, e colocar numa garagem e ele ficar ali 20 anos. O que vai acontecer com esse carro? Vai estragar. Ele vai simplesmente estragar. Ele não vai ter como usar. E às vezes a gente está fazendo isso com a gente. A gente faz cursos, a gente faz treinamentos, a gente investe, a gente sai de casa. Irmãos, não é fácil você ficar 12, 13 dias fora de casa. A gente tem família, a gente tem a nossa estrutura, a gente tem as nossas coisinhas. E aí você sai, faz um esforço danado, chega aqui, entende um monte de coisa, chega lá, continua vivendo do mesmo jeito. Perdeu dinheiro, perdeu tempo, e a culpa é de quem?
da base da Jocum. Foi Jocum. Jocum não alcançou o que deveria ter alcançado. Queridos, nós precisamos nos posicionar de maneira diferente na vida, queridos. Deus está nos chamando para um tempo de diligência. Chamado. Rapaz, você olha para uma pessoa com o Cote. Eu trabalho com o Cote há 21 anos. Eu conheço o Cote quando ele usava um shortinho ainda curtinho para fazer evangelismo na beira da praia. Conheci o Cote fazendo evangelismo na beira da praia. A gente fez muitos impactos evangelísticos juntos. Mas muitos. Mas em todos esses anos que eu conheço o Cote, eu nunca vi ele passar um dia sem meditar. Um dia. Todos esses anos, eu nunca vi ele ficar um dia sem ler a Bíblia, sem ter o tempo de devocional dele. Irmãos, como que Deus não vai abençoar uma pessoa assim? Diligente, que estuda, que para, que lê, que prepara material, que investe. Irmãos, não é fácil uma pessoa dar uma semana de aula como ele dá aqui não, queridos. Entendeu? Com o mesmo vigor, com a mesma vontade. Por quê? Diligência. É um cara que entendeu e falou: rapaz, eu vou transformar o mundo com o que Deus está me dando para ensinar. Ele é diligente nisso, queridos. Ou você vê ele aqui se matando para dar aula? Gente, agora eu vou parar um pouco, eu vou desmaiar, daqui a pouco eu volto. Então, ele está fluindo no dom dele, naturalmente. E Deus sabe. E aí, irmãos, quando Deus pega uma pessoa dessa, o que ele fala? Rapaz, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Entendeu? Agora, por que Deus não te usa e Deus não usa? Por que Deus não usa mais? Preguiça. É verdade. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ler um livro, preguiça de preparar um material. Irmãos, eu acho muito legal, e eu acho bom, né, a gente ter o material, pegar material dos outros para ouvir, mas Deus quer te dar o seu material. Amém. Você precisa desenvolver. Você precisa parar e falar: rapaz, se fulano foi capaz, por que eu não sou? Eu quero ministrar sobre isso, eu quero pregar sobre isso. Irmãos, quando Deus me falou para abrir uma clínica de recuperação, eu não sabia nada, apesar de ter usado droga há muito tempo, eu não sabia nada. Aí eu falei assim: rapaz, eu vou ficar aqui espiritualizando o negócio. Montei o negócio, irmãos, com um ano, no final do ano, todo mundo usou droga e foi embora. Eu fiquei sozinho na clínica. Segundo ano, todo mundo usou droga e foi embora. Olha a cabeça dos caras. Se todo mundo usar, ele não vai ter como mandar todo mundo embora. Olha a mentalidade. Aí eu falei: epa, alguma coisa está errada. É o capeta. Deus falou: não. Você é leigo nesse assunto. Eu falei: é verdade. Comecei a fazer curso, um atrás do outro. Num ano eu fiz uns 10 cursos, irmão. Um atrás do outro. E curso. Peguei o fio da meada. Está aí funcionando, irmãos. Agora Deus te dá um ministério para fazer, você não dedica nada para aquilo ali. Nada. Chega na última hora no culto, irmãos. Entendeu? Prepara uma palavrinha furreba para preparar para as pessoas. Negocinho lá que você abriu a Bíblia e vamos que vamos. E vamos embora, e o Espírito Santo vai ajudar. Ajudar quem, irmãos? Irmãos, a gente precisa mudar a nossa vida. Sabe por quê? Nós existimos nesse planeta para fazer diferença na vida das pessoas. Marque a vida das pessoas que passar por você, meu querido. Transforme a vida das pessoas. Pastor, eu não sei falar. Transforme com o seu estilo de vida. As pessoas vão olhar para você e vão ficar constrangidas. Nossa, rapaz, esse cara é diligente, isso é sério, leva a sério o Evangelho. A gente precisa mudar esse conceito na nossa cabeça, queridos. Então vamos definir o que é ego. Ego significa o eu de cada um. É o defensor da personalidade. Então é o nosso ego que nos boicota, dizendo: não, você é bonzinho. Todo mundo está falando que você tem muita raiva, mas é coisa da sua cabeça. No fundo, ninguém te entende. A principal função do ego é procurar harmonizar os desejos e a realidade. E posteriormente, entre esses, as exigências, os valores da sociedade. Então o ego, queridos, ele fica te moldando o tempo todo para você apresentar aquela cara que cabe para cada momento da sua vida. Entendeu? Então ele te ensina, queridos, que você tem que ter... Queridos, quantas vezes o que a gente pensa não é o que a gente fala? Quantas vezes o que a gente sente não é o que a gente comunica? Sabe quando chega aquela visita indesejada na sua casa, fora de hora, que você abre um sorriso e fala: oh, que bom que você veio. Na cabeça está pensando: que hora que vai embora? Entendeu? Quem falou? O ego. Quem que pensou? A razão. Entendeu? Só que o ego, ele é mais forte do que a... Porque ele tem que ser um conciliador.
E normalmente a gente vive assim, queridos, nessa luta, tentando mentir para a gente mesmo, tentando, não, só mais um dia, só mais uma vez, depois eu leio, depois eu faço, depois eu pego, depois eu estudo, depois eu ouço, depois eu aprendo. E nesse depois, queridos, fica para depois, que fica para depois, que fica para depois. Queridos, quantas vezes você já pegou um livro para ler e não terminou? Parece uma batalha espiritual aquele livro, irmãos. Que quando você está no meio, você para uma semana, 15 dias, você não lembra mais nada. Aí você começa de novo. Aí você vai até o meio, e aquela batalha espiritual, irmãos. Por quê? Não, é os meninos que não me deixam ler. Eu não tenho sossego em casa para ler. É isso, irmãos. Então o ego é o defensor da personalidade, pois ele impede que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. Então sempre, irmãos, o ego vai boicotar aquilo que está no nosso inconsciente, aquilo que a gente não quer fazer, mas faz, aquilo que a gente não quer pensar, mas pensa, aquilo que a gente não pensa que não é, mas é. Qual que é a função do ego? Maquiar isso. E agora imagina, queridos, uma pessoa que tem um ego lá em cima, numa sala de atendimento. Como é que você atende uma pessoa dessa? O tempo todo essa pessoa maquiando, o tempo todo essa pessoa simulando, o tempo todo essa pessoa dando volta, o tempo todo essa pessoa contando historinha. Como você atende uma pessoa dessa? E aí o que você faz? Tem que chamar para responsabilidade. Fala, irmão, vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui, ó. Vamos bater um papo. Irmãos, tem atendimento que na verdade precisa de uma boa conversa, é de um bom discipulado, de um bom puxão de orelha. As pessoas não, olha, a maioria dos atendimentos, queridos, o que tem depois? Uma dieta, não é isso? Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Enquanto você está atendendo, você já viu pessoas que você está atendendo, ela vai muito bem. Quando chega num determinado ponto que você mexe no vício da pessoa, ela surta, trava. Nossa, bloqueou o atendimento. Vou te dar um exemplo. A gente estava acompanhando um caso de um cara que era viciado sexual. Irmãos, hoje, o maior problema do mundo não são as drogas. O maior vício do mundo hoje é vício sexual. Entendeu? O mundo inteiro, queridos, está preocupado com a incidência. Por que o vício sexual ele é tão preocupante? Porque o vício, sexo, violência e cocaína, eles liberam o mesmo químico no cérebro. Por isso que normalmente esses três elementos andam juntos. Normalmente quem usa crack ou cocaína, que o crack é um derivado da cocaína, ele está envolvido com violência e pornografia. Normalmente. Um vem primeiro, outro, mas normalmente está envolvido com os três. Por quê? Porque é o mesmo químico, é a mesma sensação de prazer. E eles causam a mesma lesão no cérebro. Lesionam o cérebro. O vício sexual, queridos, ele lesiona o cérebro de uma pessoa igual uma pessoa que usa crack. A pessoa fica lesionada, ela fica dependente. Se ela não olhar no computador, queridos, se ela não for, ela passa mal. Ela entra em abstinência mesmo. Isso que é clínico, irmãos, é comprovado clinicamente. Então hoje o maior problema do mundo é vício sexual. A gente estava acompanhando uma pessoa, queridos, com problema de vício sexual. Então o cara entrou no casamento e estava totalmente frustrado no casamento dele. Por que ele estava frustrado? Porque ele veio com uma mente totalmente pervertida. Casou com uma mulher crente, séria, de Deus, e ficou sem graça de falar para ela o que ele pensava. Entendeu? E aí ele vai para a cama com essa mulher e ele não tem uma ereção. Por quê? Porque ela não supra a fantasia sexual dele. Entendeu? Aí como é que você sabe que é uma fantasia sexual? Porque um dia ele pediu para ela deitar de tamanco, salto alto na cama. Mas como que eu vou deitar de tamanco, de salto alto na cama? Vou furar o colchão. Irmãos, o que uma pessoa faz de salto alto na cama? Acaba com a canela do outro. Mas é o negócio da cabeça dele. Você está entendendo? E aí por aí a gente vê que a pessoa é uma pessoa o quê? Doente. E isso, irmãos, 5 anos um problema se arrastando no casamento. Ele não consegue ter relação com a esposa. Por quê? O cara é viciado sexualmente. Então ele vai para a cama projetando na mente dele um tipo de mulher. Quando ele encontra a mulher dele, irmãos, ele se frustra. E aí nada funciona. Tudo bem, atendendo e tal, diagnóstico, vício sexual. Então tem um problema espiritual,
Tem uns pactos que ele fez lá atrás, desligamos, quebramos tudo. E agora vem o quê? A dieta. Olha, você vai ter esse tipo de sexo com a sua esposa. Por que esse tipo? Porque você precisa investir mais no relacionamento do que no sexo em si. Você precisa amar a pessoa. Não o sexo. Você precisa amar a pessoa com quem você está fazendo sexo. Na hora, o que aconteceu? Surtou. Por que surtou? Só isso eu não quero. Por que a pessoa surta? Porque vai ter que abrir mão do vício. Tocou aonde? No vício. Aí esse cara, queridos, traía a esposa, era viciado em pornografia. Você acha que uma libertação vai resolver o problema dele? Vai. Você acha que uma oração ali, quebrando os negócios do passado, vai resolver o problema dele? O cara tem uma mente viciada, queridos. Entendeu? Ele vai sair da libertação se ele já não tiver cobiçando o irmão que está libertando ele. Eu estou falando sério, gente. O cara sai doido. O cara ele respira sério. Aí fala, pastor, eu não sei que demônio eu tenho na minha vida, pastor. Por quê? Porque eu atraio as pessoas para me falar, não é demônio, não, irmãos. É vício. Entendeu? Você vê um viciado na rua em sexo, a pessoa olha para você e fala, esse é dos meus. As pessoas se atraem, porque um viciado atrai o outro viciado, irmãos. Você está entendendo? Então essa pessoa precisa de uma disciplina séria, senão não tem libertação. Aí o que as pessoas querem? Que você faça uma oração mágica e tire aquele pensamento da vida dele que ele desenvolveu há anos, que já libera um químico, que já tem toda uma situação química na cabeça da pessoa. Esse cara precisa de acompanhamento sério, alguém de perto. Esse cara não pode ter acesso à internet, ao computador. Esse cara tem que mudar totalmente a rotina da vida dele. Tem que mudar a relação dele com a esposa. Não, pastor, isso é radical demais. Então você não quer cura. Então você quer viver do jeito que você está. Então a gente precisa, queridos, ter um diagnóstico de quem nós somos e de quem nós pensamos que somos. No atendimento, você não pode ter pressa de resolver o problema da pessoa. Você não pode ter pressa. Lógico, nós estamos aqui numa dinâmica totalmente diferente nesse tempo aqui, por causa do tempo. Mas você vai lá conselhar. Irmãos, um bom atendimento, ele começa com um bom aconselho. E o bom conselheiro, queridos, ele não traz respostas. Ele faz perguntas. Irmãos, não tente ficar respondendo para as pessoas o que elas querem ouvir. Faça perguntas. Fala, meu querido, a resposta não está em mim. Quem que pecou? Foi você? Quem que fez a besteira? Foi você? Irmãos, como é que você vai tirar uma pessoa de um lugar que você não está lá dentro? A pessoa sabe a porta, porque quando você entra num lugar, você entra por uma e para sair. Então, meu querido, onde que está a porta, irmão? Ah, eu não sei. Se você não sabe, quem vai saber? Eu nem imagino, pastor, imagina. Pode ter certeza que você imagina. E aí, irmãos, que entra as perguntas. Entendeu? Vamos sentar aqui, irmão, vamos conversar então. Entendeu? Ah, a pessoa não quer responder, travou. Então vamos parar. Vamos voltar amanhã, vamos perguntar. Então, a se dar conta de que o ego é um mal e não um companheiro para toda a vida, as pessoas começam a reprimir em si os seus sentimentos, manifestações e contar histórias. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala assim, puxa vida, o ego, ele está me prejudicando, essa pessoa faz o quê? Se cala. E tem muita gente hoje, irmãos, que é amordaçada, calada. Entendeu? Então, ela viu que ela queimou o filme tentando ser uma pessoa que ela não é. Então, o que ela fez? Vou ficar na minha, vou ficar retraído. Eu não falo mais. Tem gente, irmãos, que se gaba. Por exemplo, casamento, a pessoa se gaba e fala isso. Fala, não, pastor, lá em casa a gente não briga, não. A gente não briga, mas também não conversa. Não olha um pro outro. Não dá um beijo no filho. Como é que vai brigar sozinho? Não briga mesmo. Não, pastor, lá em casa não tem problema não, no meu casamento. Faz quanto tempo que você não fala com a sua esposa? Não, a gente conversa muito pouco e tal, mas não briga mesmo. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que preferiu o isolar. Vou ficar na minha, vou deixar o mundo passar. Então essa é uma atitude pouco inteligente emocionalmente, pois o indivíduo mascara os seus sentimentos, originando as máscaras do ego, caracterizadas pela tentativa do ego de parecer aquilo que não é. E aí, queridos, a pessoa assume uma personalidade que não é dela.
E a pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa, queridos, que você percebe que ela não é o que você está tendo. Sabe por que eu amo vida de comunidade? Porque aqui não tem jeito de você esconder de ninguém. 12 dias até vai, mas 20 anos. Nem 12 dias. Não é, irmã? Não é, pastor? Nem 12 dias. Não é não? A gente chega, todo mundo aqui é curioso, né, irmãos? A gente chega um olhando para o outro, assustado. A gente já tem um vício da árvore de cada e a roupa dela. Ixi, isso aí não promoveu não. E tal, e olha para o caminho do outro. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, a gente já vai percebendo as pessoas, os vícios. Comportamento viciado. Entendeu? Você vai lá no refeitório, na fila do almoço, você escuta um, você escuta outro, e fala, ixi, olha o vício aí. A gente vai percebendo as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas sentem segurança no ambiente, elas vão se soltando. Elas vão se soltando. E elas vão se soltando. E aí a gente vai conhecendo todo mundo. Então, quantas pessoas no atendimento não são totalmente honestas? Inventam histórias, dão volta, culpam o facilitador. Irmãos, tem um monte de gente culpando, entendeu? A pessoa que atendeu. Não, eu não fui liberto por causa de fulano de tal. É porque o cote não atendeu. Né? É normal você ouvir as pessoas falando aí no corredor. Quem vai dar aula hoje? Hã? Quem vai dar aula hoje? Irmãos, agora me fala, por pior que seja o pregador, você aprendeu. Você aprendeu que você não deve falar aquilo ali que ele está falando. Não aprendeu? Agora me fala, você vem para uma escola para fazer um curso e se auto-sabota. Não, hoje eu não vou porque fulano de tal está ali. Eu não vou porque... Irmãos, isso é auto-sabotagem. Sabe o que isso revela? Sabe o que? O seu vício de começar e não terminar. Isso é um vício, queridos. Eu não vou terminar. Eu vou escolher quem vou ouvir. Isso é o seu ego. Você está se achando bom demais. Rapaz, o que me impressiona às vezes, irmãos, é quando eu estou num culto com o cote. O cara senta, cara, e ouve a palavra. E pregar quando o cote está presente, irmãos, é uma batalha espiritual. Você fica olhando para a cara dele, é uma pressão, né? Eu até prefiro quando ele não está. Mas você está entendendo, queridos? Queridos, você veio para um curso, você veio para redisciplinar a sua vida, você veio para vencer isso. Te boicotou a vida inteira. E agora de novo você vem e se boicota num curso de libertação. Gente, isso é autossabotagem. Isso é você. E essas coisas que a gente precisa fazer, isso comunica coisas pra gente. Sabe o que isso comunica? Eu não gosto de aprender. Eu sou seletivo demais, eu tenho um padrão muito alto. Entendeu? A gente precisa mudar a nossa vida, queridos. Aí, quando você vai pegar um livro, você olha a capa, você fala a mesma coisa. Não gostei. Ah, não gosto. Ah, fulano. Ah, beltrano. Irmãos, você veio para fazer um curso, se disciplina e fala, rapaz, eu vou vencer o que me venceu a vida inteira. Eu vou sentar nessa cadeira e eu vou ouvir. Entendeu? E dá vontade mesmo, irmãos. Eu fui fazer um curso esses dias, irmãos. Começava 9 horas da manhã, terminava 3 da manhã. 1 hora de almoço, 20 minutos de lanche. Sexta, sábado e domingo. No primeiro dia, quando eu saí 3 horas da manhã, eu falei, eu vou embora amanhã. Olha o ego. Você sentado na cadeira, olha o ego. Esses caras são os irresponsáveis. Botar a gente sentado um tanto de hora dessa aqui. Isso não existe. Tem que dar intervalo. É o ego. É algo, sabe? Irmãos, aquele curso mudou minha vida. Eu descobri que eu consigo ficar 3 dias sentado ouvindo. Olha! Mudou a minha história. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou fazer uma faculdade. Eu acho que eu vou estudar. Oi? Hoje esse curso. Não é, irmãos? Mas a gente se auto-sabota. A gente, ainda mais nesse friozinho, quando você tem que levantar da cama. Ô, Jesus. O tempo todo, queridos, a gente quer mascarar a verdadeira realidade da nossa vida. A gente quer mudar as coisas, a gente quer se auto-sabotar. E aí, queridos, porque é o seguinte, queridos, Deus
está nos chamando para ser pessoas extraordinárias. Amém. E a gente está lutando com Deus para ser pessoa comum. Pessoa comum, queridos, não assiste a aula, mata a aula. E é tão interessante, queridos, que a gente reclama quando o nosso membro da igreja sai do culto antes da hora. Aí você vem fazer um curso e não fica no culto. Não é não? Aí, irmãos, no mundo não existe coincidência. O que existe é o quê? Colheita. Não existe coincidência na face da terra. Isso aqui não aconteceu, não, é colheita. Por ação ou por omissão é colheita. Ah, eu não sei por que meus membros são assim, sabe? Você não sabia, agora você sabe. Acabou de descobrir. Então as máscaras do ego é a parte do ego disfarçada, mascarada, onde o ego lança a mão dos seus instrumentos de defesa e fuga. Então sempre a gente está fugindo. Irmãos, na Bíblia está cheio de história de pessoas que fizeram o quê? Fugiram para quê? Para não encarar a sua realidade. Fugiram da sua realidade. Fugiram do seu problema. E como é que você resolve o problema, irmãos? Você tem um problema? E, queridos, numa escala de 100%, 10% é o problema. 90% tem que ser esforço para resolver o problema. O problema é que a gente inverte essa escala. 90% é o nosso problema e 10% de esforço para resolver o problema. Você já passou por situações na sua vida que você parou para resolver e viu que era muito mais simples do que você pensava? E você protelou aquilo durante anos? Você já parou? Você olhou para uma situação e falou: nossa, isso aqui deve ser difícil demais, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. E você protelou. A hora que você parou para resolver, queridos, o negócio foi instantâneo. Sabe por quê? Você gastou tempo para resolver. Então tem pessoas que não querem realmente resolver o problema. Elas na verdade estão querendo um paliativo, uma palavra. Irmãos, e para muitas pessoas o atendimento é um paliativo para aguentar até o próximo atendimento. E aquele é um outro paliativo para aguentar até o próximo atendimento. E aquele outro é um paliativo para aguentar até o próximo atendimento. Por isso, meu querido, que uma coisa assim que é muito legal você fazer no atendimento é você estabelecer tempo para resolver o problema daquela pessoa. Esse tempo tem que ser flexível, lógico, mas você tem um tempo. Fala: irmão, eu vou trabalhar com você durante determinado tempo para nós alcançarmos determinado objetivo. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, então vamos escrever aqui o que a gente quer alcançar e como a gente vai alcançar isso. No próximo atendimento: irmão, você fez a tarefa? Não. Então não vou te atender. Volta lá e faz, quando você estiver pronto você volta. Ah, não fiz, não deu tempo. Problema seu, volta lá, quando você estiver pronto você volta e faz. Irmãos, devolve o problema para a pessoa. Ah, não fiz, pastor, mas eu já está tudo na minha cabeça. Fala: na sua cabeça, irmãos, está o seu problema, o seu vício. Entendeu? Está o seu vício. E a pessoa vem. Aí você faz o quê? Não, coitadinho, ele veio tão longe, se esforçou tanto, entendeu? É uma pessoa que precisa tanto de ajuda, eu não posso me negar a ajudar, pastor. Você é codependente. Você depende da dependência dele. Irmãos, quando eu trabalho com recuperação ali, o nosso programa, a família tem que participar. Por quê? Porque o problema, 90% das vezes, está onde? Na família. Família, codependência. A plataforma que sustenta o vício da pessoa é a família. Aí você vai ouvir a mãe, você vai ouvir o pai. Eles estão 1000 vezes mais fragilizados do que o dependente. Sabe por quê? Porque a pessoa que usa droga, irmãos, ela está desassociada, ela está drogada. Quem sofre? A família. Quem que está passando um negócio lúcido? A família. A pessoa o tempo todo está drogada. Você está entendendo? E quem que tem que tomar um posicionamento? A família. Quem que tem que mudar? Se não mudar, meu querido, o cara vai ficar usando droga só mais uma vez, e assim vamos. Então algumas pessoas, infelizmente, se tornaram dependentes emocionais daquela dor que o problema proporciona. E isso, irmãos, é muito sério. Então tem esposas que são viciadas na dor que o marido proporciona para ela. Tem mães que são viciadas na dor que o filho proporciona. Tem pessoas que são viciadas na dor que Satanás está proporcionando para ela.
A pessoa sabe o problema, ela sabe que aquilo machuca. Irmão, tem hora como libertador, a gente entra em crise. Você não entra, não? Pelo menos alguém concorda comigo, para eu não ficar com consciência pesada. Você está vendo como é que a pessoa pode sair. O problema, você está vendo a solução, a porta de saída. Até o cego de Jericó já viu. E a pessoa está falando o que para você? Não tem jeito, eu não consigo. Aí você fala, criatura, como que você não consegue? Eu não consigo. Não é que não consegue, irmão. Não quer. Pastor, eu quero. Não quero. Eu quero. Então o que você vai fazer com o que você quer? E a gente fica angustiado, e tentando, e gastando tempo e força. Então normalmente a fala nesses casos é não. Você não me entende. Você vai conversar com a pessoa fala o que é para você? Mas você não me entende. Você não sabe o que é para você. Você fala, não, eu te entendo, irmão, eu já vi o problema. Não, você não me entende. Você não me entende. Só eu sei a dor que eu carrego no meu peito. Só eu sei o que eu estou vivendo lá em casa. Você não conhece o meu marido. Você não tem a minha, você não me entende. Você quer resolver o problema, mas a pessoa não deixa. Aí, queridos, como é que você vai ajudar uma pessoa dessa? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: abra o seu coração, ou um cirurgião fará isso por você. Queridos, tem muita gente hoje que está em cama de hospital simplesmente porque não falou, não abriu o problema, não teve coragem de... Irmãos, você já passou por situação de você atender uma pessoa, depois de algum tempo ela voltar e falar assim: ah, eu voltei, é porque eu não falei tudo da primeira vez. Irmãos, por que essa pessoa não falou tudo? Não, é do... um cara chamado Chopra. Então uma mulher, queridos, que é abusada emocionalmente pelo marido durante 5 anos, apanha, traição, agressão física, essa mulher é uma vítima ou ela é uma viciada? Hã? Ela é uma vítima ou uma viciada? Por que a justiça brasileira hoje, irmãos, principalmente as leis que protegem as mulheres, ficam de mão atada? Porque na hora de resolver o problema, o que a pessoa faz? Eu não quero resolver. Quando ela fala que não quer dar queixa, o que ela está dizendo? Eu não quero resolver. Eu quero voltar para casa. E aí o marido volta, e naquela noite ela vai apanhar dobrado. Porque ela foi lá e expôs o cara. O cara falou: você vai apanhar porque apanha normalmente e porque você foi lá. Aí daqui a pouco ela vicia em apanhar dobrado. Então ela vai todo dia na delegacia. Eu estou dizendo, irmãos, tem gente, irmãos, que passa a vida inteira vivendo dessa forma. Então qual que é o vício do marido? Agredir. Qual que é o vício da esposa? Ser agredida. Um alimentando o vício. Você está entendendo aqui, irmãos, a roda viva que às vezes as pessoas se põem? Ontem o Renato falou sobre ciclo de reprovação. Não falou? Isso é um ciclo de reprovação. Só que, irmãos, imagina ao longo de 10 anos o resultado disso na vida dos filhos. Imagina. Aqueles filhos vão crescer, irmãos, já viciados em raiva, dor, ódio. Você está entendendo? Todos esses sentimentos tóxicos, essas crianças nunca vão saber comunicar amor na vida, queridos. Quantos adultos hoje não conseguem comunicar amor? Muitos casamentos hoje acabam, mas não é por falta de amor. O marido ama, só que ele não sabe o quê? Comunicar. A esposa ama, só que ela não sabe o quê? Como que o marido comunica o amor? Ele sai cedo para trabalhar, volta de tarde, e na cabeça dele ele está falando o quê? Eu amei meus filhos. Por quê? Porque o pai dele falava: não, eu boto tudo dentro de casa, então eu amo vocês. A mãe acha que ela limpa a casa o tempo todo, cuida, lava a roupa, ela está comunicando amor. Agora o filho, queridos, ele está lá quando o pai está trabalhando? Ele está vendo o que o pai está fazendo? Ele está esperando o pai ele quer o quê? Contato, beijo, carinho. Agora um filho que quando o pai chega em casa só vê agredindo a mãe, queridos.
Esse menino, irmãos, cresce dependente desse tipo de ambiente, de agressão, de dor, de ferida, de amargura. Então, quando ele crescer, você vê uma mulher que apanha, queridos. Uma mulher que nem precisa necessariamente apanhar, que é agredida emocionalmente. Uma mulher que passa anos sendo agredida, troca de marido. O outro marido faz o quê? Faz o quê, irmãos? Ela fala, eu não acredito. O cara é totalmente diferente. Mas o inconsciente dela, queridos, faz com que ela tenha atitudes que provoquem a mesma, porque ela é viciada naquele sentimento. Por isso que trocar de marido, queridos, nesses casos, não resolve. Aí a pessoa troca de novo de marido. Mesma dor, mesmo sentimento. E, irmãos, quantas pessoas estão vivendo isso hoje, queridos, caladas, entendeu? E esses sentimentos tóxicos estão dentro da alma dessa pessoa. Irmãos, tem algumas pessoas que a gente vai atender, que quando você abre a tampa dessa panela, irmãos, é tanta dor, mas tanta dor que você se pergunta como é que essa pessoa conviveu com isso tanto tempo. Como é que ela aguentou? Como é que ela deu conta? E aí, normalmente, queridos, essas pessoas ficam na vitimização. Coitadinha de mim, né? Ninguém me entende, as pessoas não me compreendem, eu sou assim mesmo, pastor. Não, pastor, eu já me conformei, não vou mexer com isso não. Não vou mexer com isso não, entendeu? Porque se eu mexer... E queridos, isso é um sistema tão violento, porque o que acontece? Com o tempo, esse marido usa a agressão, entendeu? Para manipular a pessoa, ele cala a voz da pessoa. Porque toda vez que ela fala alguma coisa do problema do marido, ele reage como? Com agressão, com raiva. Então ela aprende o quê? Eu não posso falar nisso, porque se eu falar vai piorar o problema, então tem que ficar o quê? Quietinha. Então essa pessoa fica vitimizada no campo. Irmãos, pessoas de potencial que estão destruindo a sua vida num poço. E o pior, crentes dentro da igreja, vai no culto todo domingo. Elas já são livres? Jesus já abriu a porta? Já. Agora por que elas não são libertas? Ela não sai, ela não quer sair. Aí o pastor pergunta, como é que está, irmã? Aleluia. Glória, tá uma beleza, pastor. Até que um dia, irmãos, um dá uma panelada na cara do outro lado, aí não tem jeito de falar que não. Então, vícios emocionais, em geral, são criados pelos seguintes medos. Primeiro, o medo do que pensamos que está por vir. Grande parte das pessoas, queridos, elas têm medo do futuro. Entendeu? Porque elas se concentram muito no passado. Então a frustração do passado, normalmente essas pessoas não estão focalizadas no presente. Elas estão focalizadas onde? No passado e com medo do futuro. Então ela olha as experiências do passado e fala, o meu futuro vai ser ruim. E aí ela desenvolve um vício emocional, insegurança, medo, aflição. Às vezes não há nada por vir. Você já viu pessoas que falam assim? Estou com a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim. Você já viu? Rapaz, e quando a pessoa é controlada por um sonho? Pastor, eu tive um sonho e o senhor precisa orar comigo aqui, porque foi um sonho. O sangue de Jesus tem poder. E aquela pessoa, irmãos, acredita literalmente no sonho. E ela acredita tanto que ela faz o quê? Acontecer. O que Jó falou? O que eu temia, ele acreditou tanto, irmãos, naquele medo que ele tinha. Ele era viciado em medo. Ao invés de ir lá, pegar os meninos na orgia lá nas festas, chamar para fora e falar, aqui acabou a bagunça, pode parar com isso aqui, nós vamos para a igreja, isso aqui não vai rolar não. O que ele fazia? Oh, Jesus, tem misericórdia dos meus filhos, Senhor. Entendeu? Pesa a mão neles, quebra a perna daqueles meninos, Jesus, macumba santa. Já ficava ali, orando, e não fazia nada. E alimentando um vício emocional. Qual que era o vício dele? Medo. E o vício foi aumentando, e desenvolvendo, até que se criou um ambiente emocional para que aquele vício se cumprisse. Aí Jó fala o quê? O que eu temia me sobreveio. Queridos,
Tem coisas na nossa vida que a gente tem medo que aconteça. E esse medo já pode ser um sinalizador na sua vida. Quantas pessoas hoje estão desenvolvendo vícios emocionais por medo do que pode acontecer? Ah, pastor, daqui a alguns anos, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser minha vida. Acreditamos 100% no nosso fracasso. Queridos, Deus é poderoso e vai cuidar de você. Ele é o mesmo ontem, passado, ele estava lá, sofreu, ele estava lá, presente, ele está aqui agora, e futuro. Mas a gente vive com os nossos medos do futuro e desenvolvendo vício emocional. Medo de sentir dor emocional, irmãos. Isso desenvolve vício? Irmão, você não sente dor? Sente? Sabe qual que é a pior bobagem que a gente pode fazer? A gente faz muito com os nossos filhos. Não validar a dor. A pessoa chega para você: ah, irmãos, eu estou com uma dor emocional. Que a gente fala: não, irmão, fica tranquilo, vai passar. Não vai passar não. Isso é dor mesmo. Pode sentir que é dor mesmo. Essa dor está te sinalizando que você tem que mudar. E se você não mudar a sua vida, você vai continuar sentindo essa dor. Criança caiu, bebezinho, o que a gente faz? Chora não, Foi nada não, levanta, passa a mão. Jesus curou. Daí a criança vai e aprende o quê? Dor não existe. Tombo não existe. Queda, eu posso cair, levantar e está tudo bem. O que você comunicou para essa criança? Ele cresce uma pessoa totalmente insensível à dor. Quando ele tiver a primeira queda na vida dele, ele nunca mais vai levantar, porque ele não sabe o caminho. Criança caiu, machucou, filho? Machucou, está doendo, né? Tá, pai, mas dói mesmo. Você quer que eu te ajude? Não, então tudo bem. Eu posso te ajudar, eu tenho um remedinho que pode melhorar. Ah, então me ajuda, pai. Quantas pessoas não sabem pedir ajuda? Quantos adultos, queridos, o cara vai pro pó, faz um escândalo na igreja, simplesmente porque não fez o quê? Pediu ajuda, estava mal, estava caindo, mas não aprendeu que existe dor, que existe fracasso. O que a gente ouvia quando era criança? Homem não? Homem não pode chorar. Homem não chora. Então você cresceu aquela pessoa sem sentimento. E agora, queridos, a gente não consegue sentir dor emocional. Irmãos, a gente não pode culpar as pessoas pela nossa dor, mas a gente tem que comunicar às pessoas o que a gente está sentindo. Você teve uma briga com a sua mulher, ela falou um monte de coisa que você não gostou, aquilo ali te afetou. Irmãos, você não está contra a pessoa, você está contra a situação. Amor, deixa eu te falar uma coisa. O que você está falando, você pode ter até razão, você pode estar certo, mas eu quero te falar uma coisa. O jeito que você falou me fez sentir isso, isso e isso, mas eu quero dizer que eu continuo te amando assim mesmo. Você comunicou a sua dor, você colocou a pessoa no lugar dela, você não ignorou o seu sentimento. Agora o que as pessoas fazem? A pessoa fala, você guarda aquilo ali, tampa na pressão, fala: eu não vou mostrar minha dor, ela não vai ter o que ela quer. E aí você vai cozinhando aquilo ali, e o diabo vai colocando o quê? Tempero, pimenta, malagueta, entendeu? Vai pondo, e aquilo ali está no fogo. Aí ela vem de novo e fala de novo, mais uma vez a dor. Você bota dentro da panela e tampa de novo, e aquilo vai cozinhando. Uma hora, irmãos, essa panela explode. E aí a mulher fala: quem é você? Casei com um cara que eu não conhecia. Por quê, queridos? Por que a gente não fala dos nossos sentimentos para os filhos, para as pessoas que a gente está na nossa volta? Ô irmão, essa brincadeira que você fez aí me machucou. Eu me senti rejeitado, não faço não. Cara, você ama a pessoa e ela te ama, só que você falou do seu sentimento. Agora, normalmente a gente não fala do nosso sentimento, a gente fala do nosso vício para a pessoa. O cara te machucou, você responde para ele com o quê? Com o seu vício. Ele te feriu, você fala: eu vou ferir também. E aí você aqui não, xará, aqui não. Cara, você não expressou o seu sentimento, você expressou um comportamento viciado, você intoxicou o seu organismo, você não resolveu o problema. Você está entendendo? Meu filho, quando era pequeno, queridos, o Davi, eu gosto muito de cozinhar. Meu hobby é cozinhar e fazer compra. Compra eu faço porque eu economizo muito quando eu faço compra. Homem economiza não comprando, mulher economiza assim, né? Ah, era 800, eu comprei por 600, amor. Economizei 200, mas gastou 600. Então, normalmente quando eu estou em casa, irmãos, eu vou para a cozinha, então é o meu tempo de terapia. E o meu filho mais novo
O sonho dele é ser chefe de cozinha. Ele quer ser chefe. E aí, toda vez que eu estava cozinhando, vinha o Davi novinho. E eu estava lá na cozinha e daqui a pouco vinha um dedinho e ó no fogo. Eu chegava para ele, Davi, não põe o dedo no fogo. Por quê, pai? Porque queima. O que é queimar? Queimar é um negócio que provoca muita dor. O que é muita dor, pai? É um negócio que você não vai gostar. E tal. Aí daqui a pouco estou lá cozinhando de novo. Quem vem? Davi e o dedinho. E eu falei, meu Deus do céu, o que Davi está me arrumando? Irmãos, isso foi durante um tempão. Meu filho tinha um problema de garganta, nas amígdalas, constantemente inflamava. E aí um dia eu peguei dentro de uma dessas inflamações, levei ele para o hospital, cheguei lá, a doutora atendeu, falou, ó, pai, é garganta, vai ter que tomar antibiótico. Eu falei, olha, ele não toma xarope. Tem uma dificuldade, bota para fora, foi então, tem que ser aquela bênção bezetacil. E aquilo ali, irmãos, é um, sei lá o que é aquilo, né? Mas é. Falei, não tem jeito, né? Aí ele, queridos, botei lá, ele tomou a injeção, não chorou, não fez nada. Eu falei, louco, o que está acontecendo? Chegou no carro, irmãos, ele abriu a boca a chorar. Eu falei, quem foi, Davi? Eu fiquei com vergonha da enfermeira. Não chora. Aí chorou, irmãos. Eu falei, beleza, Davi. Eu falei, vou aproveitar. Vou falar, Davi, isso que você sentiu lá quando ela aplicou a injeção chama dor. E para você entender, Davi, intensidade de dor, essa dor que você sentiu lá é equivalente à mordida de 100 formiguinhas. Então quando eu te falar 100 formiguinhas, você vai saber que é essa dor que você vai sentir. Beleza, Davi? Beleza. Nisso ele distraiu, parou de chorar, foi embora. Outro dia eu estou em casa cozinhando, quem que vem? Davi, falei, Davi, não põe o dedo que vai queimar. O que é queimar? Você vai sentir dor. Quantas formiguinhas? Eu falei, 150 formiguinhas. Aí ele passou a mão na bundinha assim, né? Já lembrou da dor e tal. E falou, tá bom. Daqui a pouco dá uma volta, quem que vem? Davi. E foi de novo. Eu fui para tirar a mão dele, o Espírito Santo falou comigo. Se você não deixar ele queimar o dedo hoje, ele vai queimar a mão quando ele crescer. Ele precisa ter essa experiência. Irmãos, e foi mais difícil para mim do que para ele. E ele veio, irmãos, eu simplesmente ignorei. E ele foi e pôs o dedo no fogo. Daqui a pouco eu vejo um vulto passando atrás de mim. Foi na sala, voltou na cozinha, foi na sala, voltou na cozinha, parou na minha frente e falou, pai, 200 formiguinhas, 200 formiguinhas. Nunca mais. Nunca mais ele colocou o dedo no fogo, irmãos. Porque ele aprendeu. Queridos, quantas vezes nós fomos reprimidos na nossa dor emocional? E hoje a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo. As pessoas falam para a gente, está tudo bem, você está mal. Você simplesmente olha e fala, está tudo bem. Irmão, você sabia que uma conversa pode mudar a sua vida? Você sabia que um abraço pode te tirar de um estado, queridos, de endemoniamento? Você sabia disso? Um abraço pode curar uma pessoa, queridos, pode transformar a vida de uma pessoa. Eu estava pregando numa igreja uma vez, irmãos, e eu era muito tímido. Eu ainda sou um pouco, mas eu era mais. Eu não gostava muito de abraçar, de beijar e tal. E aí me converti, vi para o evangelho, e crente ama ficar abraçando, beijando e tal. E eu aprendi. Mas eu não tinha aprendido ainda, irmãos. E aí eu estava lá na igreja, irmãos, eu estava pregando, Deus falou comigo assim, o Espírito Santo falou comigo, no final do culto você vai abraçar aquele homem que está lá. Era um senhor forte, gordinho, que ele acabou com a minha mensagem. E eu estava pregando sobre amor, falei, agora eu vou ter que abraçar ele, porque senão como é que eu vou pregar sobre isso aqui? E eu não vi a hora de acabar o culto, irmãos, foi me abraçar ele e foi embora para casa. E acabou o culto, irmãos, e eu fui chegando perto dele, com medo, com vergonha, falei, moço, posso te dar um abraço? Era o pastor da igreja. Ele falou, claro, o pastor gosta de abraçar a gente, né? Abriu os bração assim, falou, vem cá, meu filho, e me abraçou. E ele era fortinho, né, fofinho, então deu para abraçar gostoso, assim, me encheu o braço. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, agora você segura ele. Eu falei, como assim segura ele? Segura ele, você não entendeu? Segura. Eu falei, tá bom. Passei a mão por trás da barriga dele, das costas dele, segura ele. E estou lá abraçado daquele homem, irmãos. Passou 10 minutos, 15 minutos, a barriga começou a suar. Eu falei, Deus, se o senhor vai fazer alguma coisa, faz agora, porque o clima está ruim. E ele já me empurrando por baixo assim, não, tá bom. Eu falei, tá bom não, peraí. E tal. Meia hora, irmãos. Eu estou falando, abraçar o negócio que cura, irmão, mas tem que gastar tempo.
Meia hora nós dois ali agarrados. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou comigo: eu vou te mostrar a dor que ele está sentindo. Eu falei: mostra a minha, dá para ele também, porque é coisa de... Irmãos, na hora eu tive uma visão, vi um velório. Eu entrei na porta do velório assim, irmãos, todos os meus amigos estavam no velório. Eu falei: esse rapaz conhece todo mundo que eu conheço. Ficou assim estranho. Quando eu cheguei mais perto do caixão, irmãos, meus dois filhos gritando, desesperados: pai, não morre, não morre, não morre, não morre. Eu já fui rápido para o caixão. Quando eu olhei, era eu que estava dentro do caixão. Eu falei: pronto, Deus ia matar o homem, resolveu matar eu no lugar dele. Eu falei: Deus mata ele mesmo. Entendeu? Cada um com seus problemas. Então Deus falou: não, esse homem está com câncer de próstata. E ele tem orado há 3 meses e fala: Deus, não me deixa morrer, porque eu quero criar os meus filhos. Eu quero agora que você sinta a dor que ele está sentindo. Irmãos, na hora me veio uma agonia de morte. Eu senti uma dor, irmãos, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a chorar desesperadamente. Ele também começou a chorar. As pessoas que estavam em volta começaram a chorar. Irmãos, nós ficamos ali mais uma hora, mais ou menos, abraçados e chorando. Não saiu uma palavra, irmãos. Tanta dor que eu estava sentindo. Depois de uma hora, o Espírito Santo falou comigo: pode soltar ele. Eu já curei ele. Eu falei assim: Deus, eu não fiz nada. Deus falou comigo: eu não precisava que você fizesse. Eu precisava de um braço para abraçar ele. Queridos, quantos de nós congelamos os nossos sentimentos? E agora você não consegue se identificar com a dor do outro. Se você sentar numa mesa, irmãos, para atender uma pessoa e não tiver condição de se identificar com a dor daquela pessoa, irmão, você não vai conseguir alcançar sucesso no seu atendimento. Sabe por quê? Porque quando você identifica com a dor do outro, você tem compaixão. E a compaixão é um ambiente de milagre sobrenatural de Deus. É um canal de Deus, irmãos. E tem hora que você vai se sentir meio que inútil na libertação. Sabe por quê? Porque você não vai fazer nada. O Espírito Santo vai vir, vai tomar aquele lugar, e aquela pessoa vai ser curada, vai ser transformada. Agora que nós perdemos o hábito de nos conectar uns aos outros, de abraçar, de sentir a dor do outro, de sentir o que o outro está sentindo. Quanto tempo faz que você não abraça a sua esposa? E não é abraçar, não. Entendeu? Chegar lá, dar um abracinho, bater nas costas, 2 tapinhas. É abraçar, ficar ali, ficar sentindo o coração dela batendo no seu coração. Seu filho, queridos. Irmãos, eu amo abraçar os meus filhos. O meu filho maior, ele é gordinho, forte. Então eu chego nele e falo: Israel, deixa eu te dar um abraço. E ele já sabe: é, pai, vai ficar um tempo, né? E eu abraço eles, irmão. E eu fico ali, eu sinto ele em mim. E aí eu beijo ele e falo: rapaz, você não tem ideia do orgulho que eu tenho de você. Você não tem ideia, Israel. Você é um presente de Deus para a minha vida. Querido, sabe por que a gente fala que o filho é uma peste, é um demônio? Sabe por quê? Porque a gente está vendo ele com a lente do nosso vício. Você está descarregando nele a sua emoção, a emoção do seu vício. Porque Deus não te deu uma peste, irmão. Deus te deu um filho abençoado, cheio de Deus, e ele é exatamente o resultado de você como pai. Só que é muito mais fácil culpar ele do que falar: rapaz, eu não fui o pai que eu deveria ter sido. Esses dias o Israel chegou em casa, já chegou na porta da cozinha com a mão esticada e uma prova na mão. Falei: uma coisa aconteceu. Foi, Israel? Tirei 3 nessa prova. Eu falei: quanto valia? 10. Pode falar. Falei: então vem cá que eu vou falar. Primeiro, abraço. Abracei. Irmãos, eu queria sentir o que meu filho estava sentindo. Ele estava frustrado, decepcionado, envergonhado de ter que mostrar para mim uma prova que ele tirou 3. Ele estava sentindo isso. Eu abracei. Falei: filho, eu quero te falar uma coisa. Eu te amo, independente dessa nota. Você pode tirar 3 o resto da sua vida. Eu vou continuar te amando. Eu vou te amar. Porque eu te amo, porque você é o meu filho. E não que você estuda na escola tal. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você é um campeão, cara. Você é inteligente. Você pode se superar. Você pode fazer muito melhor do que você fez. Olha as provas que você já fez, cara. Vai lá,
olha lá. Vê lá outra prova que você tirou 10, você mostrou para mim semana passada. Se você tirou 10 naquela, você pode tirar nessa. Filho, você pode. Eu tenho certeza absoluta que você consegue. Verdade, pai. Mais um abraço, pai. Semana seguinte, irmão, chegou o papai. Pai, tá aqui, 10. Falei, para mim não é surpresa. Sabia que você ia conseguir. Porque nós estamos falando para as pessoas que elas já sabem que ele fracassou. Isso ele sabe, irmãos. Você não conseguiu. Isso ele sabe. A prova está ali, já mostrou para ele. Você acha que ele mostrou a prova porque ele está falando, não, eu consegui, eu vou enganar meu pai? Ele sabe que ele fracassou, que ele não deu o melhor dele. Agora, o que ele não sabe é que você acredita nele. O que ele não sabe é que você ama ele independente de. E a hora que ele souber disso, isso vai transformar a vida dessa criança. Vai mudar a história dele. Mas aí a gente tem um vício emocional. Qual que é? Ira. Você pega a prova. Essa porcaria, que você não estuda, que você não sei o quê. Irmãos, eu não estou falando aqui que você não tem que colocar limite no seu filho, não. Depois de todo esse abraço e tudo, você tem que sentar com ele e falar, meu querido, você precisa estudar mais. Você lembra da provinha? Então, eu te amo, mas eu te amo estudando também. Entendeu? Mas aqui, irmãos, toda crença é o que controla a sua vida, é o que você crê. É comunicado para nós através de fortes emoções ou por repetição. Os seus traumas que você tem hoje de adulto começaram na infância. Ou foi por repetição, aconteceu tantas vezes que você criou uma crença, ou por um forte impacto emocional. Você passou por uma situação que marcou tanto a sua vida que aquilo ali virou uma crença. O seu pai, num dia de discussão tão grande, ele estava tão nervoso, tão irado, que você olhou para ele, uma criança indefesa, e você viu um monstro no rosto dele, e ele te falou, você é um burro. E aquilo ali gerou um forte impacto emocional em você, e você acreditou. Então tudo agora, esse pensamento, essa crença te sabota. Você vai ter uma iniciativa, essa crença fala o que para você? Não, você não vai conseguir, você não tem condição, porque gerou uma crença. Entendeu? Quando você abraça uma criança, queridos, e faz ele acreditar que ele pode, porque ele pode, irmãos. Ele é seu filho. Você conhece o seu filho. Ele pode. Quando você faz ele acreditar sob o impacto, imagina, criança, uma criança que chega em casa para levar um esculacho do pai, e ganha um abraço, um beijo, e uma palavra de ânimo. Isso é um impacto emocional muito grande. Se você fizer isso, seu filho vai te estranhar. Papai está morrendo? Pegou uma doença lá, o que aconteceu? A gente muda a história das pessoas. Como que os nossos casamentos seriam diferentes se a gente pudesse falar da nossa emoção para a pessoa que está do nosso lado? Tem pessoas que são casadas há 10, 15 anos e não sabem como o outro pensa. Não conhecem as emoções do outro. Não sabe quando a mulher está bem, não sabe quando a mulher está mal, não sabe como o outro está bem. As pessoas escondem. E isso, irmãos, vai com certeza desencadear vícios. Outra coisa também, queridos, que vai gerar um vício emocional: medo de lidar com o desafio, por pensar que não somos capazes de ultrapassá-lo. Então tem gente, irmãos, que já entra no desafio perdendo o desafio. Medo. Entendeu? E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, queridos, quando nós somos desafiados é o quê? A conta. Você começa a fazer conta. Não, eu tenho que fazer conta se eu vou dar conta. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você veio para fazer IFOL, qual foi a sua primeira pergunta? Quanto custa? Por quê? Por que você perguntou isso? Porque você queria saber se você teria condição de... Você fez o quê? Conta da sua capacidade. Mas por que a gente não perguntou primeiro? Deus, o Senhor me quer na IFOL? Porque se o Senhor me quer na IFOL, Deus, eu não vou ter nenhum tipo de problema financeiro. Agora, por que a gente pensa logo no dinheiro? Porque a gente tem um vício emocional, gastar mais do que ganha. A gente está endividado. Isso é um vício. Então você é consumista. Você não vê o dia da folga da IFOL, vai no centro discutir. Aqui tem um shopping maneiro e tal. E aí você vem aqui, Senhor, abençoa minhas finanças e me liberta. Vai lá e olha o cartão de crédito. Vai na loja do corte. Não, é pro reino de Deus, Deus vai abençoar. E olha o cartão. Vai empobrecer. Aí depois só nega o dízimo, não dá mais oferta, e a vida vira um ciclo. Vício
emocional. Meu querido, você não consegue. Pastor, eu não consigo controlar o meu cartão de crédito. Quebra. Pica em 10 pedaços. Acabou. Entendeu? Acabou. Você não vai ter problema mais com o seu cartão de crédito. Mas o problema, irmãos, é que você não consegue controlar. E toda vez que você sai, quando você esquece, você volta para pegar o quê? O cartão de crédito. Não, eu vou levar, né? Quem sabe tem alguma emergência. E aí dívida, e dívida, e dívida, e dívida. Irmão, sabe qual foi a melhor fase da minha vida? Quando eu fiquei 2 anos sem cartão de crédito. Eu revolucionei minha vida. Eu detesto dívida, irmãos. Eu detesto dívida. Eu não gosto daquilo. Se tem uma coisa que tira a minha paz, irmãos, é você pegar um dinheiro que é seu e esse dinheiro já não ser mais seu. Irmãos, quantas pessoas o salário nem chegou, já não é mais seu? Você não é dono do seu dinheiro, não. Você é dono de quê? Você trabalha o mês inteiro para pegar o seu salário e quando você pega, não é seu. Irmãos, isso é princípio de pobreza. Gastar mais do que ganha é princípio de pobreza. Vai para a bancarrota. E aí depois, irmãos, é o capeta. Não, é o espírito de consumismo. Como é que eu chamo o espírito de consumismo? Maria, Teresa, João. Cara, a Bíblia fala assim, olha, se você não consegue controlar determinada parte do seu corpo, vai lá e corta. Fala de arrancar o olho, mas a Bíblia não dá para você arrancar o seu olho. Ela está falando é disso. Você não consegue controlar o seu cartão de crédito? Arranca da sua vida, querido. Mas só que é tão interessante, viu, que a vida colabora. Quanto mais você é consumista, mais cartão de crédito chega na sua casa. Você já viu? Sem você pedir. Aí você ainda fala, Deus é muito bom, me mandou mais uma linha de crédito. O medo de que não sejamos fortes o suficiente para conquistar o sucesso ou alguém que queremos. Queridos, por que existe gente solteira no mundo? Por quê? Porque você quer. Você está solteiro porque você quer. Não é bem assim? Não é? Não, pastor, estou doida para casar. Tá, o que você está fazendo para casar? Esses dias chegou para minha irmã e falou assim, pastor, eu já escolhi o meu marido. Tá, como que ele é? Não, eu quero casar com um cara inteligente, que prega bem, entendeu? Um cara que tem uma vida disciplinada de leitura. Eu falei, que legal, gostei do padrão do seu marido. Quantos livros você lê por semana? Nenhum, pastor. Eu falei, você nunca vai casar com um cara desse. Porque um cara desse nunca vai olhar para uma pessoa que é ignorante. Irmão, eu estou falando bobagem aqui? Não. Vai olhar, o cara é todo intelectual. Pergunta para ele, o que você gosta de fazer? Comer coxinha, Deus abençoe. Falou então. Ah, pastor, eu quero casar com um missionário, eu quero ir para missões. O que você está fazendo da sua vida? Estou aqui em casa, lavando, passando, cozinhando. O que ele faz um curso de missões. Entendeu? Vai lá. Você quer... Agora as pessoas querem casar, irmãos, e ficam lá, vivendo a vidinha. Meu querido, você quer atrair uma pessoa, um marido de Deus para você? Seja uma mulher de Deus. Seja uma mulher de Deus, irmãos. Seja uma pessoa que chama atenção, que se destaca naquilo que você faz. Eu não estou falando aqui, irmão, de roupa e sensualidade, não. Seja uma mulher de Deus. Uma mulher que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, puxa vida, eu queria passar o resto da vida com essa pessoa. Irmãos, nós não temos conteúdo, a gente não tem conversa. E hoje, irmãos, com o zap, então, acabou os relacionamentos. Acabou os relacionamentos, irmão. Você senta numa mesa com 10 pessoas e você pega o celular. Aí o cara está ali, acha que você até bonitinha. Fala assim, mas se eu casar com esse trem, isso vai ficar o dia inteiro no celular. Como é que eu vou casar com essa mulher? Como é que nós vamos conversar? Entendeu? Gente, você quer casar? Seja uma pessoa apresentável. Investe em você. Vai no... Ah, pastor, eu quero casar com um cara cheiroso, bonito, que anda bem vestido. Irmão, mas com essa roupa você vai atrair um cara desse? Não vai não. Você não arruma o cabelo, você não dá um trato. Irmãos, às vezes a gente quer que um milagre aconteça, irmãos. E no mundo de concorrência que a gente está hoje... Pastor, os homens também, né? Tá a mesma coisa, mano. Mesma coisa, pastor. É a mesma receita. O cara é todo mulambento, todo largado. Não, eu quero casar com uma mulher cheirosa. Cara, pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, a pessoa tem que olhar. Quando eu olhei para minha mulher, irmãos, eu não vi beleza e nem formosura. Sabe por quê? Porque ela usava uma saia desse tamanho, uma saia desse tamanho aqui, uma blusa desse tamanho aqui.
Mas quando eu vi a minha mulher, eu falei, ali está uma mulher de Deus. Rapaz, ela foi dar aula pra gente na Jocum em Aracaju. Ela falou assim, olha, eu oro todo dia, acordo para orar às 5 horas da manhã. Não estou falando que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã para orar, não, para casar, porque senão você vai amanhã cedo fazer um barulho aqui, sabe? Entendeu? E eu fui vendo a vida dela, e fui vendo aquilo ali, o jeito que ela se comportava, o jeito que ela falava. Eu falei, rapaz, que mulher agradável, pessoa disposta, pau para toda a obra. Acordava todo dia com um sorriso desse tamanho. Você vem com uma escola igual essa, irmãos, uma vitrine, uma oportunidade tremenda. Sai com um bicão desse tamanho do quarto e bota aquele bico. Daí comigo é assim mesmo, gostou bem, não gostou bem. O cara falou o quê? Bora. O menino, irmãos, vem pra cá, não vem pra aula, não tá nem aí, só Coca-Cola, coxinha, tal. A irmã olha e fala, rapaz, isso aí depois de casar vai dar um trabalho. A gente não pensa nisso, irmão. Aí fala assim, pastor, por que eu não casei? Vem porque uma semana que eu te falo na hora que você não casou. Uma semana eu te falo. Você não casou por isso. Porque quando eu casei eu era feio. Eu não sou muito bonito, mas eu era magrelo, irmãos. Eu pesava 55 quilos. Eu usava pulseira. A minha conversão, irmãos, foi a prestação. Eu converti em 12 vezes. Verdade. Então quando eu casei, eu estava na sexta conversão mês, na sexta parcela. Então eu usava uns brincos, umas pulseiras e coisa arada. Irmãos, eu falei assim para minha mulher, amor, o que te atraiu em mim? Ela falou, você sabe o que quer. Irmãos, qual que é o papel de uma mulher no lar? O que significa a palavra submissão? Debaixo não, alguém que apoia a missão da outra pessoa. Qual que é a pergunta para casar? Qual é a sua missão? Aí você chega pro cara, conversa meia hora. O que você está pensando da vida, guerreiro? Então, eu estou orando, eu estou buscando Deus. Quanto tempo faz? 5 anos que eu estou nessa orando aí. Aí a irmã vai toda iludida e fala, eu também estou, então vamos orar junto. Aí casa, depois descobre que a missão do cara não tem nada a ver com a missão dela. Ela não queria aquilo ali para a vida dela. Não é o que ela sonhou, não é o que ela queria apoiar. Ela detesta fazer aquilo ali, irmãos. Só que ela está o quê? Casada. E ela vai viver frustrada dentro de um casamento. Porque ela não vai dar o apoio necessário para o marido vai se sentir desapoiado pela esposa e começa as cobranças. O meu ministério não vai para frente por causa de você. O meu ministério não vai para frente. Mas eu não te apoio porque eu detesto o que você faz. Eu não nasci para ser pastor. Eu não tenho chamado de pastor. Irmãos, tudo isso tinha que ser visto quando? Mas estava todo mundo aleluiado, um olhando para o outro, e nós vamos casar, porque Deus vai mudar as pessoas, Deus vai renovar as pessoas, Deus vai fazer um milagre. E daí, irmãos? Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Vício, você é carente, você dá bola para qualquer um, pessoa riu para você, você já se abre todo. A pessoa olhou, te abraçou, você fala, nossa, está apaixonado por mim. O jeito que ela me abraçou, eu percebi que tudo é negócio diferente. Rolou um clima. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí a pessoa chega lá, irmãos, hoje, quantas pessoas são enroladas emocionalmente? Porque o cara vai lá e fala tudo o que você quer ouvir. A menina vai lá e fala tudo. Pastor, estou numa desilusão. Ele me iludiu, me prometeu um monte de coisa. Eu acreditei nele e ele foi embora. Sabe por que ele foi embora, irmãos? Porque percebeu que você é doente. Porque você nunca dizia não. Porque você nunca se posicionava. Tudo você aceitava. Tudo você falava, não, é isso mesmo. Vamos embora, estou topando. Você não tinha personalidade, irmãos. Quem quer casar com uma pessoa assim? Quem quer relacionar com a pessoa? Irmãos, eu amo a minha esposa, sabe por quê? Porque ela é meu espelho. Sabe quem tem coragem de falar para mim as coisas? A minha mulher. Se ela estivesse aqui, irmãos, eu tenho certeza que quando eu chegasse em casa, a gente ia ter uma conversa. Ela ia falar, Maurício, foi bem, mais ou menos. Isso aqui você podia melhorar. Na hora. Ela é minha avaliadora de sermão, irmãos. Quando eu quero avaliar um sermão, eu dou para ela escutar. Escuta aí, amor. Você está entendendo?
Nós precisamos relacionar com gente, irmãos, que fala a verdade pra gente, com gente que valoriza a nossa opinião, que quer ouvir o que a gente tem para falar. A gente precisa de gente nos nossos relacionamentos, irmãos, honestas, não codependentes. Irmão, você quer mudar de vida? Tire os codependentes da sua vida. Tire. Jesus, quando foi chamado por Lázaro, por Lázaro não, por aquele centurião para ressuscitar a filha dele, como é que era o nome dele? Jairo. A filha de Jairo tinha morrido, Jesus foi chamado para ressuscitar aquela moça. Jesus demorou, enrolou demais, mas quando ele chegou na casa ali, irmãos, ele olhou o ambiente e falou: rapaz, o problema dessa casa não é a morte, é o quê? Os amigos. Estava todo mundo chorando, desesperado, os amigos de Lázaro. Irmãos, e Jesus demorou, só estava ali, Lázaro não, de Jairo, só estava ali, irmãos, quem realmente gostava de Jairo, ou tinha algum cargo junto com ele ali. Então Jesus demorou para vir, velório de uns 3, 4 dias já. E Jesus chega, olha e fala: rapaz, o problema de Jairo são os amigos dele. Vou fazer um teste. Jesus chegou na sala e falou: gente, a menina não está morta, ela apenas acabou o velório. Todo mundo começou o quê? A rir, a debochar. Por quê? Por que, queridos? Porque aqueles caras eram viciados na morte. Eles queriam, eram viciados na dor emocional do ambiente. Rapaz, nós somos viciados em velório. A gente quer ver o problema. Jesus falou: gente, essa menina está viva. Todo mundo falou: não, Jesus, por favor, não mexa no nosso vício. Não ressuscita essa menina, porque nós já choramos 3 dias. Isso eu não aguento, Jesus. Isso é forte demais para mim. Eu já fiz um escândalo aqui para chamar a atenção de Jairo. Eu já até consegui um cargozinho, Jesus. Não estraga o meu choro. Por favor, Jesus. Jesus, eu estou aqui 3 dias sentado. E Jairo saiu, eu falei: eu não posso sair, porque a hora que ele voltar ele tem que me ver aqui. Ele tem que reconhecer que eu sou o melhor amigo dele. Então quando Jesus veio com Jairo, aí o choro aumentou mesmo. E aquele desespero, Jesus veio: gente, a menina não está morta. Acabou. A turma frustrou, ficou decepcionada. Sabe o que Jesus falou para Jairo? Que Jesus estava comunicando: Jairo, sabe qual é o seu problema? Os seus amigos. As suas desculpas, Jairo. São as pessoas que te cercam para apoiar suas historinhas. Esse é o seu problema, Jairo. Tirou todo mundo para... Foi lá e buscou a menina e trouxe ela com vida. Você está entendendo, queridos? Se você quiser realmente mudar de vida, você vai ter que começar a tirar os codependentes da sua vida. Fala: irmão, me fala isso não, você não está me ajudando. Não concorda comigo nisso aqui não, você não está me ajudando não. Você está me prejudicando. Queridos, quantas vezes a gente ouve uma verdade, vai procurar outra pessoa que vai falar exatamente o que a gente quer ouvir? Porque a verdade, às vezes, ele nos traz para a autorresponsabilidade, te confronta, fala: o problema é você. Mas direto, os internos ali, os meninos chegam e pastor, eu vou embora. Eu falei: tudo bem. Mas eu vou usar droga. Eu falei: tudo bem. Você não vai falar nada? Eu falei: já falei, tudo bem. Você quer que eu fale o quê, meu querido? Cara, você sabe que você vai morrer. Você vai acabar com a sua vida. Olha como você chegou aqui, cara. Agora, eu estou muito bem do jeito que eu estou. Você quer ir, cara? Vai. Tanto, queridos, que meu centro não tem muro e cerca. Porque eu não acredito, queridos, em uma transformação se a pessoa não quiser. Vou pegar meu filho à força. Nada contra quem faz. Vou pegar meu filho à força e internar numa casa de recuperação. Põe lá, medicamento, tal. Sai e vai fazer o que de novo? Usar droga, queridos. Por quê? Ele não quis. Ele não sentiu a dor daquilo ali ainda. Entendeu? Ele ignorou a dor. Ele anestesiou com o mundo. E ele desenvolveu um vício. Ele teve um vício, ele é viciado. E aí? Ele vai lá e usa e conta, acabou, inconsequente. O outro medo também, queridos. Medo de que ninguém nos ame. Isso também desenvolve vício emocional. Queridos, nós estamos fazendo o que as pessoas querem. Quem não sabe o que ela é, quem ela é, se torna o que as pessoas gostariam que ela fosse. Porque nós estamos nos tornando. Sabe por quê? Porque nós temos medo de não ser amado. Se fulano não gostar de mim,
se Beltrano não gostar de mim, então você vai lá, queridos, e você faz um esforço terrível. Quer ver, irmãos? Uma pessoa que tem esse medo, ela desenvolve um vício emocional chamado insegurança. Então nunca ela se acha amada, ela se sente amada. Tudo que as pessoas... Já viu pessoas que você tem que ficar afirmando o tempo todo? O tempo todo? Quem aqui, querido, já fez tudo por uma pessoa e essa pessoa ficou insatisfeita? Você fez tudo. Sabe por quê? Porque você é um codependente. Eu sou uma pessoa totalmente segura na minha vida. Desenvolvi esse vício, insegurança. Medo, insegurança. Eu não consigo acreditar em mim. Eu fico me sabotando o tempo todo. Então eu sou inseguro. Aí, irmãos, eu vou lá um dia e conheço uma mulher para me casar. Essa pessoa tem um vício emocional. Qual que é o vício dela? Ela é mãezona. Entendeu? Ela passa a mão na cabeça de todo mundo. Ela é aquela mãezona, cuidadora. Ela cresceu no lar onde a mãe dela sufocava ela com tanto cuidado. Aí ela desenvolveu esse vício emocional. Então agora ela quer cuidar dos outros. Eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu preciso cuidar. E aí pega esse cara totalmente carente. Aí na hora apaixona, lógico. E aí se casa. E aí, irmãos, aquela mulher gosta de cuidar. E o cara está extremamente carente. Ele precisa de quê? Ser amado. Aquela mulher percebe que ele precisa ser amado e começa a amar ele. Então quando ela ama, ela dá um retorno, ele quer agradar ela. E aí ele começa a levantar a expectativa daquela esposa acima do que ele pode suprir. Por exemplo, o máximo da expectativa é 10. Entendeu? Aí essa esposa chega para ele e fala assim: amor, se você me der um vestido novo, eu vou te amar demais. E aí esse cara vai lá, faz as contas, ele não tem condição de comprar esse vestido. Ele está endividado, mas ele fala assim: não, eu amo essa mulher, ela me dá tudo que eu quero, ela cuida de mim, eu vou comprar o vestido. Vai lá e parcela em 10 vezes. Ela vai lá e pega o vestido, usa uma vez, não usa nunca mais. Por quê? Porque a vizinha tem um vestido que é muito mais bonito do dela. Entendeu? Só que o senso dela, querido, está onde? Lá em cima. Porque é no 10. Aí daqui a pouco ela fala: pastor, amor, eu quero outro presente. E aí esse cara vai lá e de novo levanta o senso dela. Só que agora ele não vai até 10, ele vai até 12. Ele faz acima do que ele poderia fazer. Acima do que ele poderia. Ele se mata a vida toda e ela nunca vai estar o quê? Por quê? Por quê? Porque ele elevou a expectativa dessa mulher a uma altura que é sobre-humano. Ele nunca vai conseguir alcançar aquilo ali. O filho pede alguma coisa para o pai. Pai, eu quero um computador. Quanto custa? 5.000. O pai: nossa, mas esse menino estuda, está na faculdade, e eu vou dar. Aí daqui a pouco ele pede um carro de 30. Daqui a pouco ele pede um... Entendeu? E esse filho, queridos, pega um computador e joga lá no chão. O pai olha e fala: rapaz, te deu um computador com tanto amor e tanto carinho, você joga isso aí. Por quê? Pai, me dá um computador. Filho, eu não tenho condição de te dar um computador. Minhas finanças não. Não, pai, todo mundo tem um computador. Você não é todo mundo. Você é o meu filho e eu vou te dar o que eu tenho condição de te dar. A expectativa dessa criança vai para onde? Lá embaixo. Aí você passa na rua um dia e você vê lá um computadorzinho, uma promoção que você tem condição de dar. Você fala: isso aqui cabe no orçamento. Você vem, compra e faz uma surpresa para o seu filho. O que ele vai fazer? Nossa, ganhei um computador legal, meu pai me deu, ele se esforçou. Por quê? Porque a expectativa dele estava onde? Lá embaixo. Então o que ele ganhou para ele foi surpreendente. Quem está estragando as pessoas? A nossa carência, queridos. O nosso vício emocional. De dizer para as pessoas, de querer o tempo todo o carinho, a atenção, de querer o tempo todo que alguém olhe para a gente. E isso, queridos, tem destruído a vida de muitas pessoas. Medo de que ninguém nos ame desenvolve vício emocional. Porque as pessoas têm que te amar pelo que você é, não pelo que você faz. Foi isso que Jesus ensinou. Ele te amou antes de você nascer, porque você era filho e é filho. Ele não te amou pelo que você está fazendo agora. Se eu fizer igual, Jesus vai me amar. Se eu fizer tal curso, Jesus vai me amar mais. Outro medo. E ainda aquele medo, que é o medo de sentir, por não querer ser vulnerável em relação a alguém ou a uma situação. Então, medo de sentir, queridos.
Sentir alguma coisa, medo de gostar, medo de não gostar, medo de se relacionar. Eu não me entrego nos meus relacionamentos porque eu já fui ferido. Então não confio mais em ninguém. Isso é o quê, irmãos? Desconfiança é o quê? Um vício emocional que desenvolveu quando? Quando você passou por uma forte frustração na sua vida. Aquilo ali gera um impacto emocional tão grande que você desenvolveu um vício emocional. E agora você não confia mais em ninguém. Então você não quer mais se envolver, você não quer sentir mais amor pelas pessoas, você não quer ter mais relacionamentos, você está se engano, está se matando. Então a gente falou sobre os componentes do vício. Eu quero falar um pouquinho agora sobre um assunto aqui, bem interessante. O que fazer então para a gente resolver essa situação? Deixa eu só abrir aqui, ó. Estamos terminando já, tá, gente? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 fala assim: a alma que pecar, essa o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre. Do que esse texto está falando? Autorresponde. Deus aqui está dizendo o seguinte, meu querido: eu nunca vou responsabilizar outra pessoa por uma decisão sua. Entendeu? A responsabilidade é minha. A gente tem influências espirituais, a lei da herança e a lei da responsabilidade. Qual a lei que é maior? Por quê? Porque a lei da herança, querido, você não vai colher quem semeou lá atrás. Mas a da responsabilidade, você vai colher. Você é o total responsável por aquilo ali. Então tem pessoas que ficam falando assim: pastor, nunca me deram oportunidade na vida. Mas você já pensou em criar suas próprias oportunidades? Queridos, você está vivendo uma oportunidade na sua vida? Sim. Tremenda, de mudar um monte de coisa, de sair daqui totalmente transformado. Por que não transforma? Todo o processo de mudança na nossa vida precisa de 3 ingredientes. Primeiro, identificar com clareza e verdade o estado atual, ou seja, onde e como a pessoa se encontra. Você precisa, queridos, sair de uma escola como essa com um mapa da sua vida, em todas as áreas. Todas as áreas. Você não pode ficar aqui, irmãos, aleluiado, espiritualizado. Você tem que colocar o pé no chão e falar: rapaz, como é que está a minha vida com o meu relacionamento? O meu relacionamento com a minha esposa? Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? O que eu posso ser melhor? Como é que está o meu relacionamento comigo mesmo? Como é que está o meu relacionamento com a palavra? Como é que está o meu relacionamento com o meu ministério, com o meu trabalho? Como está a minha vida? Você precisa ser verdadeiro com você mesmo. E você precisa fazer o quê? Escrever isso. Sabe por quê? Se você não escrever, saindo daqui você vai se auto-sabotar para você não acreditar em você mesmo. Você precisa escrever, colocar no papel. Rapaz, você tendo isso definido de como você está hoje, você já tem um mapa da sua vida para os próximos 10 anos. Quem é que tem o poder de prever o futuro? Poder de prever o futuro. Você não tem? Eu vou te dar uma ferramenta poderosa. Isso que você vai escrever aí é o seu futuro. Essa é a sua história, queridos. É exatamente o que você vai colher daqui a 10 anos. Pastor, eu quero ter um marido carinhoso. O que você vai fazer para isso? Vou ficar igual. Se você ficar igual, você vai ter o mesmo marido, ou talvez pior. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmãos? Isso é um mapa, é um mapeamento. Quando você vai atender uma pessoa, primeira pergunta que você quer fazer para a pessoa: fala, meu querido, como que está a sua vida hoje? Pastor, está muito mal. O que está mal? Tudo o quê? Está vendo? A pessoa conta isso só? Tudo o quê? Pastor, o meu casamento. O que está mal no seu casamento? O meu esposo. O que está mal no seu esposo? Mas você pergunta demais. Porque às vezes, queridos, as pessoas estão viciadas em falar que está mal. Está ruim. Meu marido é ruim, meu filho é ruim. O que é ruim então no seu marido? Que você não gosta? Há muitas coisas. Qual coisa? Dá um exemplo de uma.
Não, muitas, pastor, me fala. Ah, eu não lembro agora. É muita coisa, tanta coisa que a gente não lembra. Você está entendendo o que eu estou falando? É um mapa, querido. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua história hoje? O que você está vivendo hoje? O que realmente é problema? Ou o que você está arrumando problema onde não tem? Entendeu? O que realmente é disfunção? Ou você está arrumando uma disfunção? O que realmente, queridos? É o que é verdade? Ou é coisas que você inventou na sua cabeça para se fazer de vítima? Como é que está a sua vida hoje? A gente ama se fazer de vítima. Arruma problema onde não? Por isso que quando você começa a fazer um questionário com a pessoa, você vai apertando ela sem abraçar. Porque normalmente, queridos, as pessoas vêm querendo descarregar um monte de problema. E você vai passar aquilo ali pela peneira, o problema às vezes é mínimo. Pequeno, fácil de resolver. Posicionamento, reprogramação da mente em alguma área ali, alguma situação. Então você tem que mudar o comportamento. Se você mudar aqui, acabou, resolveu o seu problema. Mas ela faz aquilo ali uma tempestade. O mundo dela caiu, porque agora eu estou perdido. Você está entendendo? Então esse é o primeiro passo. Identificar com clareza e verdade. Você consegue fazer isso na sua vida? Você consegue hoje escrever num papel como é que está a sua vida? Em todas as áreas, todos os aspectos, você consegue fazer isso? Se você já consegue fazer isso, querido, você está perto de uma grande mudança na sua vida. Você está perto de uma grande transformação na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai visualizar realmente onde estão os seus problemas. Você vai dar nome às coisas. Você não vai ficar mais, querido, atirando para todo lado, tentando acertar aqui ali. Não. Você vai falar, não, é isso aqui que eu preciso mudar. Isso aqui que precisa revolucionar na minha vida. Isso aqui eu não preciso mudar, eu só preciso mais gratidão. Eu só preciso ser mais grato. Porque está melhor do que eu merecia. Está melhor do que eu queria. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Segundo, descobrir onde realmente você quer chegar. Afinal de contas, para quem não sabe onde quer chegar, o caminho não é importante. Querido, sabe por que a gente está vivendo a vida desse jeito? Porque a gente não sabe onde que a gente quer chegar. Pastor, eu descobri aqui que daqui a 10 anos eu quero ter um casamento totalmente diferente do que eu tenho. Então você sabe onde você quer chegar, né? Então você vai escrever. Então eu quero chegar no meu casamento nesse estado. Ah, eu quero chegar no meu relacionamento com os meus filhos aqui. Eu quero chegar no meu ministério da minha igreja nesse ponto, pastor. Minha vida financeira, pastor, daqui a 10 anos eu quero estar dessa maneira aqui, pastor. Eu não quero estar sem dívida, eu quero estar com meu salário tranquilo, eu quero chegar aqui, pastor. Então você vai visualizar onde você quer chegar, estabelecer um objetivo. Segundo ponto, agora você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer. Então você tem aí uma distância e você tem um desafio. E esse desafio é de quem? Seu. Esse desafio é para quem? Terceiro, elaboração consistente, precisa e flexível de um plano de ação. Tá, o que eu vou fazer para ter o marido que eu quero? Não é o que ele vai fazer, o que eu vou. Não é o que ele vai responder, é o que eu vou fazer. Porque, queridos, normalmente a satisfação ou insatisfação com o cônjuge não depende dele. A insatisfação depende de quem? Minha. Aquilo que ele faz não precisa me incomodar. Pastor, meu marido tem um defeito que me mata. Por que te mata? Porque você tem um defeito, você gosta de morrer com o defeito do seu marido. A partir do momento, queridos, que você tratar aquilo dentro de você, o defeito dele só vai matar quem? Ele vai ser a vítima do defeito. Sabe por que ele continua com o defeito? Porque ele não está colhendo, você está colhendo no lugar dele. Aí é bom, irmãos, matar os outros é uma delícia. Não é verdade? Os outros colher é uma delícia. Agora, quando a pessoa vai colher, aí, queridos, a coisa é feia. Imagina você ver um cara que trai, bate na esposa e tudo, volta para casa, a roupa está passada, a comida está limpinha, a esposa está cheirosinha esperando o cara. O cara fala o quê? Bebida é um espetáculo. E quanto mais eu bebo, mais a minha mulher trabalha. Você quer ser um alcoólatra? Você vai para a rua, aqui dentro você não vai ficar. Você vai dormir na rua, você vai fazer a sua comida, você vai lavar a sua roupa. Uma semana ele vira um espetáculo.
Irmãos, eu trabalhei com um cara na clínica, mais de 15 anos, alcoólatra. Passou por 9, 10 clínicas. Quando a mulher dele internou, e ele já me falou, pastor, ele fica normalmente de 10 a 15 dias. Eu falei, e quando ele sai? Para onde que ele volta? Para casa, pastor. Eu falei, quando ele chega em casa? Mesma coisa, pastor. Eu trabalho o dia inteiro, pago empregada, pago tudo, e ele não faz nada. Eu falei, irmã, até eu vou morar lá. Aí eu vou. Pastor, como é que nós vamos mudar esse cara? Eu falei, deixa comigo, manda pra cá. Veio e falou, e aí, pastor? Eu vou ficar mais ou menos uns 10, 15 dias aí, e pra gente ver. Eu falei, tá bom, minha filha, fica aí, tranquilo. Primeira semana que ele estava ali, eu liguei pra mulher dele. Eu falei, você quer ajudar seu marido? Quero, de verdade. De verdade. Então você vai fazer o que eu te mandar. Tá bom, combinado, pastor. Ele vai te ligar daqui uma semana para ir embora. Você vai falar para ele, aqui você não volta. Ele vai pedir dinheiro para ir embora. Você vai falar, não vou mandar. E você avisa todos os amigos e parentes dele para ninguém mandar dinheiro para ele. Combinado? Tem certeza disso, pastor? Eu falei, rapaz, vai por mim. Não deu outra. Uma semana eu vou embora. Eu falei, beleza, Deus abençoe. Preciso ligar para minha esposa. Eu falei, tá aqui o telefone, liga. Oi, amor, tô vindo embora. Tá bom, pode sair daí quando você quiser, Deus abençoe. O que é isso, amor? Ele falou, exatamente assim que você está ouvindo. Eu não te recebo mais em casa do jeito que você estava. Não, mas você sempre me recebeu, mas algo sempre acabou. Agora você está por sua conta. Tá bom então, pá! Ligou pro tio, pro avô, pro parente, pro cachorro, pro periquito, pro papagaio. Todo mundo, não tem dinheiro não. Eu vou embora assim mesmo. Foi. Ficou no aeroporto, nem te engano, 3 dias tentando arrumar uma passagem. Depois de 3 dias, deu um friozinho desse que está dando aqui. Irmãos, me ligou um dia de madrugadinha, 6 horas da manhã, batendo aqui. Pastor, pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Eu falei, irmão, você não ir embora? Ele falou, não, Jesus falou comigo para me voltar. Eu falei, que bom, irmão, Jesus falou com você. Eu estava pensando nesse tempo aqui, meditando. Eu fui lá buscar ele. Eu falei, e aí, rapaz? Pois é, parei para pensar. Eu decidi melhor e tal. Irmãos, terminou o tratamento, saiu daqui curado. O problema dele era quem? Esposa. Codependente. Você está entendendo? Irmãos, lógico, eu não estou te falando que você não tem que dar oportunidade para as pessoas. Mas esse caso, irmãos, era 9 clínicas. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma fortuna em dinheiro. Uma fortuna. Irmãos, hoje, o que tem de clínica vivendo com recaída, o cara sai, recai e volta, sai, recai e volta. Virou um comércio. E para nós que vivemos pela fé numa clínica de recuperação, é um desafio. Isso para nós é um prato cheio. Mas eu não consigo tolerar um negócio desse na minha vida, queridos. Nós temos que transformar a vida das pessoas. Qual que é o planejamento que você vai fazer para mudar a sua vida? Qual é o planejamento? O que você vai escrever? Que você vai ler todo dia. Eu preciso fazer isso diferente. Qual é o planejamento? Irmãos, e às vezes você vai ter uma recaída. Aí você vai olhar lá para o caderninho e vai falar, não, opa! Vem cá. Se não der conta mesmo, vem com crer. Mas eu prefiro que você tenha sozinho. Amém, irmãos? Amém. Entendeu? Vai mudar a sua vida? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Se coloque de pé. Queridos, foi muito bom estar junto esse tempo, ministrar para vocês aqui, aprender juntos. Espero que Deus tenha acrescentado aí na vida de vocês, tá joia? Nossa casa de recuperação, queridos, se você quiser ir lá conhecer o trabalho, depois das 2 horas você pode ir lá, né? O pessoal vai lá atender vocês, mostrar o trabalho, né? Se você quiser ser um intercessor, um mantenedor daquela obra lá também, nós precisamos de ajuda, irmãos. É um desafio enorme, mas fica à vontade, deixa Deus ministrar o seu coração aí e falar com você, tá joia? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, queremos agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, pelo seu amor por cada um de nós. Deus, a autorresponsabilidade é a expressão máxima do amor de Deus pela vida do ser humano. Quando o Senhor fala para nós, olha, tem coisa que é sua responsabilidade, o Senhor está nos amando profundamente. Pai, a Bíblia diz que um pai que ama o filho, Deus, ele corrige, ele coloca limites, Deus. É o que a Bíblia fala, Senhor.
E nessa manhã a gente teve a oportunidade de ouvir coisas, Senhor, que pode transformar a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso negócio, nossa casa, nossos relacionamentos. E eu oro, Deus, para que isso não fique só, Deus, um conhecimento, mas que isso fique uma verdade, uma prática de vida, Senhor. Que a gente possa entender o que o Seu Espírito está nos comunicando, Pai. Que a gente possa viver isso de forma totalmente poderosa e transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, viu, queridos?